Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se vocês ainda não tiverem inscritos aqui no meu canal, não deixem de se inscrever, marque aí para receber as notificações, ative o sininho, deixa um like, compartilhe com os amigos. Se você estiver, obviamente, assistindo no YouTube. Se não, se você estiver assistindo no Instagram, não deixe de me acompanhar lá no YouTube. Se você estiver no YouTube, me acompanhe lá no Instagram também, @NandoCostaMusic. Nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que a galera perguntou aqui. Eu anotei vários assuntos para levantar aqui, tipo dos mitos do áudio, ou coisas que as pessoas circulam na internet e tal, e muitas vezes acabam confundindo a cabeça das pessoas e gerando dúvidas aí, principalmente para quem está estudando áudio aí, começando a estudar. Uma pergunta que eu recebi, que na verdade é uma constante, assim, que a galera pergunta assim, cara, por que eu toco a minha música e não sou bem no celular, ou o que eu devo fazer para ouvir a música, né, a minha mixagem ou a minha master de uma forma legal no celular, né? E aí teve alguém que me perguntou, não lembro se foi um aluno, foi alguém que me acompanha aqui no Instagram, aí falou assim, cara, eu ouvi falar uma vez que você tem que cortar, sei lá, em 400 Hz a sua mix para soar bem no celular. Aí, cara, né, a gente só pode rir, né, porque às vezes as pessoas tentam criar fórmulas, assim, ou criar soluções para as coisas, né? A resposta é a seguinte, para você ter uma música soando bem no celular, ou soando bem em qualquer meio, tocando bem na televisão, no radinho de pilha, no fone de ouvido, o que você tem que fazer na sua mix? Mixar bem, é só isso, não tem segredo, tá? Não tem nenhuma relação com o tamanho do seu espectro, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Às vezes a galera que está começando a estudar, principalmente, confunde, acha que, sei lá, para tocar bem no celular você não pode ter grave, você não pode ter muito grave. Na verdade, você pode ter grave, você pode ter muito grave, mas a sua mix tem que ter um relevo consistente, né? Eu falo relevo porque a forma como eu visualizo o áudio quando eu estou trabalhando, eu vejo por formas. Eu vejo por formas geométricas, vamos colocar assim. Quando a gente pensa na análise do espectro do som, né, ou seja, o espectro é as regiões de frequência, né? Para mim são cores e são formas, né? Então, uma música bem mixada, ela tem essas cores e formas bem consistentes ao longo da extensão, né, desse espectro. E quando a gente está falando do espectro audível, a gente está falando aí de 20 Hz a 20K aproximadamente. Então, quando você tem isso consistente, ou seja, imagina que você tem um relevo, é uma montanha, imagina uma montanha. Só que a sua montanha está começando aqui, ó, ela tem um morrinho, ela cai um pouquinho, depois ela tem um morrinho, depois ela cai um pouquinho, cai mais um pouquinho, depois tem um morrinho e tal. Só que isso tudo é bem constante, tá? Quando uma mixagem, uma música não está muito bem mixada, o que acontece é que ela tem um morrão, depois ela cai, depois ela tem uma vala, depois ela volta, depois ela fica constante, depois ela tem um pico grandão, depois ela volta e tem uma vala. Então, o que significa que o seu relevo não está constante. Então, isso provavelmente não vai tocar bem, não só no celular, não vai tocar bem em lugar nenhum. Às vezes você acha que tá bom no seu fone porque você está simplesmente usando as cores do seu fone como compensação das deficiências da sua mixagem, tá? Então, para você ter uma mixagem bem feita, a mixagem tem que ter o seu relevo constante. E esse relevo não é só a análise do espectro, não é você olhar numa ferramenta analisador de espectro que isso vai te dizer, não vai te dizer, né? Isso é uma coisa de como você faz, como você cria a sua arte, tá? Porque se você para analisar centenas de mixagens, inclusive, você vai observar que o relevo das músicas não são perfeitos. Então, se você pega uma mixagem de hip hop, por exemplo, você vai ver um build-up, né? Uma energia muito grande assim nos graves, muito mais do que nos médios, por exemplo. Por quê? Porque é uma característica da música, é uma característica do estilo. Então você tem, por exemplo, o kick muito forte, um 808, um bass synth muito forte, e você não tem tanta energia de médio, talvez, né? Então você tem muito grave, você tem uma redução de energia de médio, porque você não tem muitos elementos médios na música. E aí você tem algumas coisas de agudo e tal. Então é uma música que predominantemente tem uma energia de grave muito forte. O que é diferente, por exemplo, de uma mixagem de rock ou de country, onde você tem muito médio, porque você tem violões, você tem guitarras, você tem dobros, você tem banjo, enfim, você tem outros elementos que recheiam muito a coloração dos médios do espectro da música. Então,
a gente fazendo esse tipo de comparação tá vendo também que o relevo de cada música não é o mesmo, tá? Isso é uma característica muito importante, todo mundo ficar claro, tá? Não existe uma mixagem que tenha a mesma impressão digital do que a outra, ou seja, o mesmo espectro, o mesmo relevo de grave até agudos, os picos e vales, assim. Não existe, porque cada música é uma, em primeiro lugar. Cada estilo é um. Cada estilo tem uma determinada característica de fontes sonoras. Então, o hip hop, o rap, o trap, que são estilos que eu trabalho bastante aqui nos Estados Unidos, tem muito, o grave é forte, mas muitas vezes não tem muito médio, porque não tem, sei lá, guitarra, não tem violão. Às vezes tem um padzinho fazendo uma coisa, ou tem um synthzinho, mas se você comparar a energia disso com a energia que tem nos graves, é muito pouca, né? Então, é diferente, o relevo é diferente. No entanto, se o relevo for consistente ao longo do espectro, sua música soa bem em qualquer lugar. Então, se a sua música não está soando bem no celular, então volte um pouquinho atrás e veja assim, cara, será que a minha mix está boa? Será que esse meu relevo, esse meu espectro está bom? Porque o que a gente não pode confundir aqui é o espectro da música é um, né? O resultado desse espectro é um. E cada fonte sonora, ou seja, cada alto-falante, cada aparelho, vai ter o seu próprio contorno também, que vai tocar determinadas partes desse espectro, muitas vezes não toca ele completo, né? Se você para ver, por exemplo, o falantinho de um celular, ele não vai reproduzir com tanta clareza 50 Hz da sua mix, 60 Hz da sua mix. Então é como se ele representasse uma porção menor, um subconjunto, né, do espectro da sua mix. Tá? O mesmo com o som do seu carro, o mesmo com o som da TV, por exemplo, né? Muitos sons, obviamente, vão tocar um espectro próximo do completo, que é o próximo do que você criou na sua mix, porém, eles têm as suas curvas. Então, tem sons que reproduzem o grave muito mais forte, tem sons que reproduzem o agudo muito mais forte, tem sons que não reproduzem tão bem o grave e o agudo, mas tem um médio mais pronunciado. Só que quando a sua música tem o relevo consistente, qualquer uma dessas partes que é representada por essas fontes sonoras vai tocar bem, tá? Então é isso que deve ficar claro. O objetivo de uma mix bem feita não é você mixar para um celular, ou você mixar para uma caixa, ou você mixar para TV. É você mixar bem, ponto. É só isso. Não tem nenhum mistério. Basta você criar a sua curvatura consistente. Para fazer isso, obviamente, você tem muitas técnicas de mixagem para você observar e você comparar isso, tá? Uma das técnicas é uma técnica que eu utilizo, que eu criei para mim mesmo e, obviamente, eu já tenho passado isso há muito tempo, que é a técnica de audição relativa para o áudio, especificamente, tá? A gente aborda lá no meu curso completo de mixagem e teoria de áudio também, que ajuda muito a você fazer as comparações dos elementos dentro da música. Então isso ajuda você a criar essa consistência ao longo do espectro. A outra coisa também que a gente nunca pode confundir é que a gente pode enxergar a música como esse espectro, essas cores, né, como algo estático, tá? Algo que está rolando naquele momento que ele está lendo. Quando você olha no analisador de espectro, ele está mostrando no momento ali. Só que uma outra característica das músicas também é você observar esse espectro ao longo do tempo, tá? Eu falo isso muito para os meus alunos. Então, é a forma como você observa a dinâmica de cada região de frequências. Como que está a dinâmica do grave, né? Como que está a dinâmica de 100 a 200 Hz? Como que está a dinâmica de 200 a 300 Hz? Como que está a dinâmica, vamos supor, de 300 a 500 Hz? Esse tipo de avaliação também altera essa impressão digital da sua mix. Então, essas características vão se mudando. Então, se você tem uma música onde você tem o grave muito comprimido, significa que a região de, sei lá, de 50 a 200 Hz, ela movimenta a amplitude menos do que outras regiões. Então, isso significa que o grave está mais prensado. E aí, cada música vai criando essa impressão digital. Então, tem música que o grave é bem prensado e o médio é menos, né? Um pouco menos. E o agudo é um pouco mais solto. Geralmente os agudos são um pouco mais soltos, né, de forma geral. Mas você pode ter ainda uma música onde o agudo é mais solto que outra. Uma música onde o agudo é mais presa que outra. E mesmo que tenha a mesma quantidade de agudo, a dinâmica do agudo é diferente. A dinâmica do médio é diferente. A dinâmica do médio grave é diferente. Então isso vai gerando impressões digitais diferentes, fazendo com que as músicas tenham resultados técnicos diferentes. Tá? Então é importante ficar ligado que a gente tem essas duas avaliações, a avaliação estática, que é o espectro, e a avaliação dinâmica, que é o espectro ao longo do tempo. Tá?
E isso leva a gente a uma outra coisa que eu vou falar rapidinho aqui também, que é um outro mito do áudio, né, o famoso vamos mixar com pink noise, né? O que acontece? Né, já de cara que falar que é uma coisa que é uma lenda do áudio. Por quê? Porque nenhuma música do planeta Terra tem uma relação espectral e dinâmica igual do pink noise. Tanto é que, se vocês derem uma pesquisadinha aí no Google, procura por Meyer Sound, que é uma empresa de caixas de som, de PA e tudo mais. Eles desenvolveram o chamado M-Noise, tá? Um ruído musical, onde eles fizeram um ruído um pouco diferente do pink noise, para eles poderem fazer os testes de carga das caixas, né, para poder ver o SPL que aguenta a pressão sonora real mesmo. Porque quando você faz o teste só com o pink noise, o que acontece é que muitas vezes a dinâmica que o pink noise representa não é necessariamente a dinâmica de uma música, né? Então, para você fazer esse teste e ver realmente qual que é o nível peak que a sua caixa vai suportar ali numa pressão sonora bem alta, você precisa de um ruído que represente melhor músicas do que o pink noise, né? Então o que acontece é que a dinâmica, né, apesar do espectro de uma música vir na média, né, vir a se parecer um pouco com o espectro do pink noise, o que acontece é que a dinâmica não tem nada a ver. O pink noise ele tem a dinâmica meio constante, né? E o que acontece é que esse M-Noise, por exemplo, que é esse ruído que eles criaram para sinal, ele tenta simular a dinâmica de uma música natural. Se você para analisar as músicas em geral, você tem uma dinâmica muito maior nos agudos, o que gera articulação, o que gera a sensação de transiente, né? Então, geralmente, os agudos são mais soltos do que os graves, né? Em música, em programa de áudio de música. Então, dessa maneira, se você tentar fazer a sua mixagem colando num pink noise, o que acontece é que você vai tender a ter a sua música não tão natural, né? Eu já vi, inclusive, alguns alunos ou pessoas vindo me perguntar, falar que tentaram fazer isso e que a música, enfim, que não soou legal, que a voz soou alta, que não sei o que lá. Falei, cara, é porque as pessoas tentam criar regras mágicas para uma coisa que é simples, que é basta ouvir a música. Então, se a sua música pede mais voz, você sobe a voz. Se a música pede menos voz, você desce. Se a música pede mais kick, você sobe o kick. Não é um ruído que vai te conduzir nisso para você chegar na mixagem mágica perfeita. E a outra dica que eu vou deixar aqui é o seguinte: a mixagem você não faz para você, você faz para o cliente. Então você pode gastar horas tentando alinhar ali com o ruído. Nossa, tá perfeito, agora o bumbo tá aqui no nível do grave do ruído rosa, agora a voz tá no médio do ruído rosa. E aí você manda pro seu cliente, o cliente fala assim, cara, eu queria ouvir mais piano e mais guitarra. E aí? Como é que fica a sua mix do ruído rosa? Ela fala, não, cara, eu mixei com o ruído rosa, tá certo. Não, cara, eu quero ouvir mais piano e violão. Ponto, acabou. Então, mixagem não é isso. Mixagem é música. Mixagem são escolhas musicais, tá? E o espectro da música não é flat, né? Ele não é plano, como seria um ruído rosa. Não plano eletricamente falando, mas plano acusticamente falando, né? A música não é plana. O espectro da música é altos e baixos, morros e vales, morros e vales. O ruído rosa, ele é reto, né? Ele é reto numa decrescente assim. Mas a música é altos e vales. E a forma como você deixa esses altos e vales consistentes ao longo do 20 Hz a 20K é que deixa a sua música consistente, ela toca bem em qualquer dispositivo e o seu cliente vai ficar sempre feliz com um resultado sempre muito sonoro, tá? Então foque em fazer música boa, foque em fazer as decisões, use os ouvidos, tá? Use os ouvidos, não tente criar fórmulas mágicas, porque não existe fórmulas mágicas para mixagem. Você tem as escolhas. E aí sim você viabilizar as escolhas tecnicamente. O fato de você botar uma guitarra muito alta vai fazer com que, por exemplo, você tenha muita média alta na sua mix. Aí você vai e compensa, por exemplo, com o EQ no Master Bus, alguma coisa assim. Enfim, só um exemplo, tá? Deixa essas ideias para vocês ficarem filosofando aí. Se vocês ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se aí no canal. Marque aí para receber as notificações. Deixa um like. Sigam lá no Instagram, @NandoCostaMusic. Vamos falar muito de áudio aqui. Um abraço, valeu.